Manifesto do integralismo vibracional, a ciência do uno e o chamado a coerência da vida. Esse é um estudo da minha maravilhosa, eu sou fã dela, Daniela Vogel, tá até aqui, ó, eu coloquei, até imprimir, né, para mim deixar aqui, tudo que eu tirar desse conteúdo que ela me deu, é com base de estudo e muito empenho da Daniela. Ela é uma psicóloga maravilhosa, como já disse, sou fã dela. E eu quero trazer isso dentro de uma perspectiva de que nós todos somos partícula. Sendo partícula, dentro dessa consciência do uno e o chamado à coerência da vida, nós vamos nos dar conta de que nós estamos fragmentados, né? E aí, vamos trazer a consciência de que, quando eu falo de multidimensionalidade, nós estamos falando de consciência do uno, né? Do uno, do todo, consciência da dor biológica, da fragmentação, e consciência de que se eu sou partícula e o todo é mental, só que não o todo mental que a gente tem consciência aqui. Se a gente for ver o todo mental como o cérebro, nós estamos bem fragmentados, porque só 10% de nós é consciente, 90% é desconhecido. Tá certo? Até aqui todos nós estamos bem aqui? Então, com essa perspectiva de que nós somos partículas de algo muito maior e trazendo isso com a consciência da psique humana, com a ciência do uno, né? Então, se eu sou partícula dentro desse microcosmos, que sou eu, Patrícia, eu estou falando de multidimensionalidade. Então, quando eu falo de consciências estelares, eu não estou falando devidamente de alienígenas. Eu estou falando de consciências sutis que está dentro dessa partícula que é eu e você. Quando a gente tem 90% de desconhecido de nós, que daí nós vamos falar da sombra, e aqui eu quero trazer bem a conotação de que a sombra não é a negatividade que nós criamos quando agimos. É uma coisa diferente da outra. Estamos na mesma página? Nós somos o quê? Partícula de uma coisa muito maior. E quando eu falo de multidimensionalidade, eu não estou falando de nada fora de mim, eu estou falando de dentro de mim. E aí eu vou partir para a questão da violência. Quando a gente entende que a gente está fragmentado e que a gente é um microcosmo, né, uma partícula, você não é mais nem 1 centímetro, mas mais nem menos que ninguém. Para mais ou para menos. E essa é a dança mais desequilibrada que nós temos vivido na sociedade. Porque, veja, a vida é cíclica, energia feminina. Mas é uma reta que dá uma lucidez em alguns momentos da nossa vida. Que daí a alma começa a falar com a gente. E ela fala, e ela sussurra, e ela vai. Só que ela não impõe. E é por isso que as pessoas não mudam de padrão. É por isso que as pessoas vivem na mesma vibração. Por quê? Porque existe uma coletividade gigante presa na crença limitante, na religiosidade, na dependência emocional e nos medos paralisantes. Mas isso é um condicionamento mental, não é a realidade. Vamos lá para a consciência do uno? Existe uma dimensão no micro da partícula que nós somos que dá para alcançar essa consciência. Mas para isso a gente vai ter que ativar dentro do nosso microcosmos os nossos chakras. E aí entra todos os saberes. Quanto mais autoconhecimento que você tiver, seja na linha que você for procurar. Eu sou terapeuta multidimensional, trago a consciência multidimensional para você, quando você vê uma consciência estelar sendo canalizada, para você não achar que você vai ver galáxia. Bom, dá para ver também, mas não é isso que é importante. É você encontrar isso dentro de você, nesses 90% de subconsciente que é desconhecido de você. Então, ao mesmo tempo que dá um pânico absurdo, porque a gente quer usar só o consciente, né, o conhecido, os 10% do nosso cérebro, e os 90% dá um medo absurdo, é você ter essa consciência de que tudo que é falado sobre energias, sobre vibração, sobre canalização, é dentro de você, não está fora.
Então, quando eu falo sobre multidimensionalidade, eu não estou falando de ninguém fora de você. Quando eu falo de energia masculina e feminina, quando eu falo que eu me dou prazer, que eu sou a linda, maravilhosa, eu não estou falando do corpo da Patrícia, eu estou falando do meu universo, do ser que eu represento, da consciência que eu represento, sendo autêntica no mundo. Com isso, você vai entender uma coisa dessa frase aqui que eu preciso falar. Hoje vai ficar um pouquinho mais longo do que de costume, mas eu sinto de fazer isso hoje. Eu quero colocar aqui a conscientização, né, do Agosto Lilás, a nossa campanha do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, porque depois de tudo isso que eu falei aqui, quando você entende que você está fragmentado, quando você não entende o que é saúde mental e emocional, e não entende que você é partícula, mas é essa micropartícula que eu sou, que você é, tem um universo gigante dentro de você. E aí, quando a gente vai falar de autoconhecimento, essas dimensões de consciência, tem a questão das canalizações das famílias estelares. Aí você para de rodar a dor existencial do teu clã biológico. E isso é mágico, mas ao mesmo tempo é desesperador. Os medos paralisantes vai te, entendeu? É nesse ponto. Então vamos dizer aqui, quando você se paralisa, você vê uma violência no teu clã biológico e você não tem coragem de falar para o teu parente, não faça assim. Na primeira vez que aconteceu, ou na segunda. Mas não deixar um ciclo tão... Um ciclo, né, uma continuidade de acontecer aquela mesma coisa com aquele familiar e você não sinalizar, porque daí já tem um caminho neural, porque você já tem a biologia. E frequência vai atraindo frequência. Se você não se conscientiza do que é saúde mental e emocional, a gente vai alimentando as dinâmicas disfuncionais da nossa família. E eu não estou dizendo que ninguém aqui é demônio, ninguém é diabo aqui, nada disso. Mas a gente tem uns hábitozinhos muito incoerentes. E se você não busca o amor próprio nessa partícula que nós somos, nós não conseguimos ver uma violência. E aí a justiça, na hora que acontece um crime, que já chega, né? Vai rodando o desrespeito, rodando, até a hora que daí o negócio... Porque o universo é longânimo. Até uma pessoa ser presa por um crime, aconteceu muitas dinâmicas disfuncionais. E por que não apareceu ninguém ali para sinalizar? Isso é o intuito dessa campanha aqui. Porque para chegar num crime, não é assim, eu te xingo, eu falo assim, você cala a boca aí porque você não tem direito de falar. Isso é uma primeira violência. Mas tudo começa ali. Então é essa conscientização que nós estamos trazendo com Agosto Lilás sobre as pequenas violências que são sutis e que vão rodando, que chega alguém para matar alguém. E isso parece bobeira do que eu tô falando. Mas vai lá nos presídios ver, vai lá conversar com um promotor de justiça para ver se não foi assim que começou nas famílias. Aquelas crenças e aquelas coisas limitantes que a tua família faz, e é normal, é normal. E como é tão sutil, vai entrando tão devagarzinho, que a família já acostumou com aquilo. É normal, tal pessoa fala assim mesmo. Até a pessoa cometer um crime. E aí eu vou dizer aqui, reconhecer a dor e o sofrimento dentro de você e dar espaço aos sentimentos pode levar tempo. Mas este novo jeito de lidar com os sentimentos mudará a maneira como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Essa frase tem tudo a ver com a campanha Agosto Lilás que nós estamos falando. E, gente, isso aqui não é meu, tá? Só para vocês terem uma sincronicidade daquilo que eu venho falando aqui, foi Kelly Martin que disse essa frase. Eu vou até procurar quem é Kelly Martin, porque essa frase eu encontrei dentro de um livro na loja que eu trabalhava. Então você vê como as sincronicidades estão a todo momento sinalizando para a gente voltar para dentro, que é o lar do coração, e descobrir os 90% de subconsciente que está dentro de mim, e daí é minha responsabilidade cuidar desse universo desconhecido de mim. E aí é aquela solidão que eu falo, né? Que todos nós temos em alguma medida. E eu estou falando aqui, gente, do meu trabalho de eletrofisiologia. Estou falando da energia masculina e da energia feminina dentro da Patrícia. E é essa consciência multidimensional que eu estou trabalhando junto com essa conscientização com o Agosto Lilás. Porque as pequenas violências que nós praticamos dentro do nosso universo compactua, é cúmplice das grandes violências que acontecem no mundo. Ou seja, que acontecem no nosso país ou na nossa região.
Então, você não é um ser à parte de nada. Lembra aqui, ó, o que a Daniela, eu falei da Daniela aqui, ó, da nossa querida e amada psicóloga? A ciência do